Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos novamente. Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que a sua família esteja debaixo da bondade e providência do Senhor. Estamos dando continuidade a uma série de estudos que pretendemos trazer à igreja sobre a história da igreja, a história do cristianismo, uma introdução à história do cristianismo. Já abordamos em semanas anteriores a Igreja Apostólica. Hoje vamos iniciar alguns estudos sobre a Igreja Antiga. Basicamente, hoje vamos falar sobre um período dos primeiros séculos, dentro da perspectiva do crescimento da igreja e a perseguição que a igreja sofreu do primeiro até o início do quarto século, né? Então, esse é nosso objetivo nesta noite. Que Deus nos abençoe nessa jornada, amado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Tertuliano foi o principal apologista da igreja cristã ocidental. Ele viveu entre 160, o ano 160 e 220 depois de Cristo. Tertuliano foi um advogado competente. Ele ensinou oratória, exerceu a advocacia na cidade de Roma, onde lá ele se converteu ao cristianismo. Ele foi o autor de importantes obras para a defesa da fé cristã. Ele viveu dias de muita perseguição e ele testemunhou o martírio de vários cristãos. Em uma de suas obras, ele fez uma declaração importantíssima. Ele declarou que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Certamente porque ele foi uma testemunha ocular de muito sofrimento e tortura por parte dos cristãos em sua vida. Então vamos trabalhar em cima disso hoje e falarmos, irmãos, sobre o crescimento da igreja apesar da perseguição. Entre os séculos, primeiro século até o quarto século, a igreja passou por esse processo. Vamos abordar primeiramente o crescimento da igreja e depois vamos falar sobre a perseguição. Ok? Entre o ano 100 e o reinado de Constantino, particularmente o ano 313, o cristianismo alcançou um progresso espantoso, extraordinário. Em 313, já no quarto século, a igreja era a religião dominante no Império Romano. Na Ásia Menor, na Trácia, na Armênia, na Síria, na Grécia, na Macedônia, no norte do Egito e no norte da África, sul da Gália e na Espanha. Ou seja, espalhado por todo o Império Romano, a igreja cristã se fortalecia. Esse mapa dá uma interessante visão, né, da presença da igreja no início, no ano 100, né? Depois vamos mostrar um outro no ano 300, tá? Em muitas regiões, a igreja alcançou, nesse período, povos das mais variadas línguas, que não faziam parte da civilização greco-romana. Ou seja, o cristianismo avançou, ou seja, ultrapassou as fronteiras do Império Romano, alcançando, por exemplo, povos do norte da Europa, chamados povos germânicos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, chamados de bárbaros, foram alcançados pelo cristianismo, pelas missões cristãs, já nesse período, nesta época. A igreja cristã, assim, introduziu-se em todas as classes sociais do Império Romano. Tá? A igreja já contava com muitas pessoas, inclusive nas classes mais altas e ricas. Ou seja, era a expansão do cristianismo com o avanço da pregação do evangelho, o testemunho dos cristãos. Fantástico. Aqui é uma pequena organização da sociedade romana. Os escravos, os clientes, os plebeus e os patrícios. Os escravos eram os prisioneiros de guerra e os seus descendentes, ou pessoas que não pagavam suas dívidas, eram servos, escravos. E era o número maior na sociedade, na estrutura social romana, era composta pelos escravos. Os clientes eram os dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca dos seus serviços e de votos nas eleições. Os plebeus eram homens livres
e não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes, pequenos proprietários. E a classe alta eram dos patrícios, era a elite romana, os fundadores de Roma e seus descendentes. Eles se consideravam assim os fundadores de Roma, os maiores proprietários de terras. Bom, o que é importante, o cristianismo alcançou pessoas de todas as classes sociais romanas. No entanto, a classe mais poderosa do cristianismo era constituída dos artesãos, dos pequenos negociantes, dos proprietários de terras pequenas e das pessoas humildes. Pessoas humildes foi o exército, a força maior da igreja nesse período, né, testemunhando a sua fé por todas as partes. Bom, apesar da perseguição que nós vamos falar agora, foi um crescimento espantoso da igreja, né? Em meio à perseguição, em meio à tribulação forte, a igreja avançou. Agora vamos abordar a perseguição. As conquistas que a igreja fez nesses séculos, elas foram alcançadas no meio da mais feroz perseguição. Foram 4 séculos terríveis de perseguição aos cristãos. Nasceu o cristianismo assim, debaixo de tribulação, de conflitos. Mas cresceu, o evangelho foi propagado e a igreja cristã se fortaleceu mesmo no meio do martírio, né, e da dor. Quais foram as causas da perseguição? Vamos apontar algumas delas para nós entendermos, né, o que levou a essa grande perseguição aos cristãos durante esse período, né, Vamos lá. 4 causas principais: causas políticas, causas religiosas, causas sociais e causas econômicas, tá? Entre outras, causas políticas, religiosas, sociais e econômicas. Causas políticas, o que seriam isso? Os cristãos, eles eram considerados uma ameaça ao Estado romano, que exigia uma obediência exclusiva por parte dos cidadãos. E os cristãos eram pessoas diferentes mesmo, porque eles declaravam servir e seguir a Jesus, Senhor de suas vidas, soberano sobre as suas vidas. Então isso vai trazer muitos problemas para os cristãos, né? Os cristãos, por conta disso, eram considerados, então, traidores da nação. Por exemplo, por não queimarem incenso ao imperador, era imposto a eles o chamado culto ao imperador, ou às vezes taxas que eram assim levadas nesses templos dedicados a culto a Roma ou ao imperador, e os cristãos não participavam disso. Por isso eram considerados traidores pelos demais cidadãos e pelo próprio Estado, aos olhos do Estado. O governo permitia a livre prática de muitas religiões, ou seja, havia muitas religiões orientais, religiões permitidas. O próprio judaísmo era uma seita, considerada uma seita, mas aceita pelo governo romano, né? Mas o cristianismo não, ele é diferente das demais religiões, com toda certeza, pela sua prática, pela sua natureza, né? Isso vai trazer problemas. Os cristãos prestavam obediência e lealdade exclusiva ao seu Salvador e Senhor Jesus Cristo, enquanto que as outras religiões, que era permitido pelo governo romano, os praticantes podiam adorar seus deuses locais, mas adoravam ao imperador e aos deuses romanos. Os cristãos não submetiam nem aos deuses nacionais ou locais e nem aos deuses romanos. Eles tinham apenas um Deus, um único Deus. Então essa postura dos cristãos, essa fé exclusiva e obediência exclusiva a Jesus caracterizava a igreja cristã. A sua determinação e firmeza, e não se submeter à cultura, imposição cultural, imposição política e imposição religiosa por parte do Estado. Algumas questões religiosas. A religião romana era marcada por rituais, por ídolos, por sacrifícios.
era assim, naturalmente uma religião bem material, era visível, o culto era visível, ou seja, eram ídolos, os deuses eram com escultura, os homens se detinham diante delas, ofereciam seus sacrifícios e seus rituais. O cristianismo era o oposto disso. Porque o culto cristão é espiritual, é interno, sem nenhum elemento material, físico. Os cristãos não dirigiam suas orações para algum móvel, para algum objeto, e nem podiam e nem podem fazer isso também, porque é idolatria. Ou seja, né, isso foi uma marca do cristianismo lutando nos seus dias contra os elementos pagãos. Por exemplo, as orações dos cristãos não se dirigiam a nenhum elemento material, alguma escultura ou alguma pintura. Era a um Deus invisível. E esta prática era assim vista pelos pagãos como uma forma de ateísmo, pois não criam, não se submetiam às divindades todas dos povos e das nações. Para os romanos, o Estado era a suprema força e a religião. Era uma espécie de forma de patriotismo. Então, o culto ao imperador, na verdade, era um culto a Roma. Era uma forma de buscar a força, ou desejar a vitória para o Estado, as conquistas, as relações do Estado. Quando alguém não se submetia à religião do Estado, em suas manifestações, era visto para os cidadãos como uma forma de traição da nação, da nação. Era muito sério isso para os cidadãos romanos. Então isso vai trazer a hostilidade popular e estatal para com os cristãos, para com os cristãos. Os deuses reconhecidos pelo Estado, eles eram cultuados com o objetivo de beneficiar o governo e a nação. Foi o que eu disse anteriormente. Causas sociais. Os cristãos, por exemplo, eles não participavam das reuniões pagãs, nos templos, nos teatros ou assembleias, onde havia assim a prática, né, de comportamentos imorais, ou seja, práticas que os cristãos reprovavam. Os cristãos buscavam a vida moral íntegra, em contraste principalmente com o comportamento das classes mais elevadas. Então era uma marca do cristianismo a integridade, a retidão moral, havia uma preocupação com essas questões. E isso vai trazer, e por isso os cristãos se isolavam naturalmente, né, de algumas situações sociais do povo. Tá? Vai trazer antipatia, com certeza, trouxe antipatia com relação à sociedade daquele tempo. Algumas causas econômicas, por exemplo, obviamente, aqueles profissionais que viviam da religião, fabricavam ídolos, escultores, pintores, ou que vendiam materiais usados nos templos, né, para os sacrifícios. Por causa do cristianismo, as vendas desses materiais caíram drasticamente. Então, os irmãos vão lembrar no livro de Atos dos Apóstolos da presença de Paulo ali em Filipos, quando os que fabricavam ídolos para Diana, os comerciantes, acusaram já os apóstolos de assim afetarem as suas vendas. Isso sim também foi uma das causas da perseguição que foi levantada contra os cristãos nesse período, entre vários outros fatores. Assim, os cristãos eles foram acusados de serem anarquistas, de serem contra o governo, de conspirarem contra o governo. Talvez pelo fato de muitas das reuniões cristãs serem à noite e fechadas, até por conta da segurança, né, que eles precisavam, eles eram considerados de anarquistas, alguém que conspiravam contra o Estado romano. Sacrílegos, porque eles não se submetiam às imposições religiosas do Estado e das religiões pagãs, né? Ateus, porque não submetiam a essas divindades.
e traidores, porque se recusavam a se submeter às decisões do Estado com relação, principalmente à questão religiosa, de culto, de adoração, de idolatria. Quantas acusações, entre tantas outras. Por exemplo, na Santa Ceia, a menção do comer e beber o sangue de Cristo relacionado à Santa Ceia, de participar da Santa Ceia, era considerado pelos pagãos uma questão de... acusava os cristãos de canibalismo. Era distorcido o comportamento dos cristãos. Era distorcido o que os cristãos realizavam, os seus cultos, as suas práticas. Eram distorcidos e os pagãos acusavam os cristãos diante das autoridades com essas falsas acusações, né, de sacrilégio, de ateísmo, de traição, de canibalismo e outras coisas mais. Os cristãos foram muito perseguidos. Não era fácil ser cristão nesse período. Não era nada fácil. Então o governo hostilizava o cristianismo porque o considerava uma ameaça para o Estado Supremo. Notem isso, isso foi real naqueles dias. Notem que a questão de Estado e igreja é uma questão antiga. A natureza da igreja e a natureza do Estado são diferentes. Cada um tem seu lugar dentro da graça comum de Deus. Não pode confundir. Ou ela interfere na igreja, ou ela persegue a igreja. O Estado interfere ou persegue a igreja. É uma questão, uma reflexão sobre a posição da igreja em relação à sociedade, em relação à política também dos nossos dias, né? O avanço da perseguição. Vamos fazer uma pequena linha do tempo do primeiro século até o quarto século, como ocorreu, como sucedeu a perseguição aos cristãos nesse período. Começando no século apostólico, né? O primeiro século, os cristãos eles foram perseguidos duramente pelos judeus em Jerusalém. Primeiramente, Atos dos Apóstolos aborda isso. Nós já falamos em estudos anteriores. Atos registra esse período da história do cristianismo, e o começo já não foi fácil, resultando a perseguição lá em Jerusalém do martírio de Estevão, o diácono, e do apóstolo Tiago, irmão de João, que foi morto à espada por Herodes. Lá em Atos capítulo 12 você encontra essa narrativa. Então, a primeira grande perseguição que os cristãos enfrentaram foram pelos judeus lá na Palestina, em Jerusalém. No primeiro século ainda, o imperador Nero empreendeu uma grande, forte perseguição, violenta perseguição aos cristãos na cidade de Roma e nos arredores de Roma. Ele era suspeito de ter incendiado, ele mesmo mandado incendiar parte da cidade de Roma. Assim, Nero usou os cristãos como um bode expiatório. Desta forma, os cristãos foram acusados, foram presos, jogados às feras, enforcados, crucificados e tantas outras terríveis, violentas manifestações de perseguição, né, contra os cristãos. Muitos deles foram amarrados, por exemplo, assim, envolvidos em cera e queimados vivos para iluminar os jardins de Nero. Que momento trágico! Pedro e Paulo, eles foram martirizados nesse período, nesta época, durante o governo de Nero, durante a perseguição de Nero. Aqui umas pequenas imagens, né, do incêndio, né, ilustrações, né, do incêndio a Roma, que foi o motivo da acusação de Nero contra os cristãos. Uma outra também ilustração de uma cena, né, de cristãos colocados em postes, né, assim, e queimados vivos. Terrível. Outro jogado às feras, muito jogado às feras.
ele usava as formas mais diversas e cruéis de matar os cristãos. Continuando, no final do primeiro século, Domiciano, imperador romano, que nasceu em 51 e morreu em 96 depois de Cristo. O imperador Domiciano, no ano 95, impôs um imposto aos cidadãos e um culto ao imperador. Ou seja, os cidadãos precisavam comparecer aos templos, oferecer incenso e pagar uma taxa, né, nesse culto ao imperador. Todos os cidadãos. Muitos cristãos, então, na província da Ásia, se opuseram e foram duramente castigados. Duramente castigados. Nos submeteram a se dobrar em adoração ao imperador, que é o que estava em jogo aqui. Não aceitaram isso. E foram perseguidos e presos e castigados. Nesse período, no final do primeiro século, nessa perseguição levantada por Domiciano, foi o apóstolo João preso e foi levado à cidade de Patmos. Os irmãos conhecem essa história. E lá em Patmos foi onde foi dado a João a revelação. O Apocalipse foi dado a João, né, que nós temos aí o livro sagrado. No segundo século, outra perseguição já contra os cristãos de uma forma mais organizada e metódica pelo Estado. Plínio, o moço, ele era governador da província de Bitínia, ali na Ásia. E ele enviou uma carta ao imperador Trajano, pedindo autorização para perseguir os cristãos na província da Bitínia. Tá? Eu vou ler um pequeno trecho dessa carta, que é muito interessante. São documentos da história. Nós estamos tratando de situações reais que o cristianismo, que os cristãos enfrentaram na história. Aqueles que fossem presos e confessassem serem cristãos seriam mortos. Olha, eu vou ler um trecho dessa carta. Preste atenção, por favor. Em torno do ano 111 depois de Cristo, o governador Caio Plínio II, também conhecido como Plínio o Jovem, escreveu uma carta ao imperador romano Trajano. Plínio mandou uma carta a Trajano. Plínio comandava a província romana da Bitínia, na atual Turquia. Ele queria instruções do imperador sobre como proceder no julgamento de membros de uma seita de fanáticos supersticiosos, teimosos e obstinados, portadores de loucura, chamado cristãos. São os termos que ele usa na carta. Assim diz a carta. Senhor, imperador Trajano, é regra para mim submeter-te a todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas, pois quem mais poderia orientar-me melhor em minhas hesitações ou me instruir na minha ignorância? Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos. Perguntei a eles mesmos se eram cristãos. Aos que respondiam afirmativamente, repeti uma segunda e uma terceira vez a pergunta, ameaçando-os com o suplício. Os que persistiram, mandei executá-los, pois eu não duvidava que, seja qual for a culpa, a teimosia e a obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros cidadãos romanos portadores da mesma loucura pus no rol dos que devem ser enviados a Roma. Trajano respondeu o seguinte, que ele não deveria perseguir, mas se os cristãos fossem acusados e levados ao tribunal, ele seguisse esse critério, perguntando se eles eram cristãos e exigindo que eles se retratassem disso. Se eles permanecessem afirmando serem cristãos, como diz a carta, ele os matava. Que momento terrível! Essa perseguição foi oficialmente conduzida pelo governador Plínio sob a orientação do imperador contra os cristãos. Nesse período terrível, duro para a igreja, ocorreu o martírio de Inácio e de Policarpo, bispo de Ermina.
Policarpo era um discípulo de João, foi um discípulo do apóstolo João. E assim, por conta disso, ele foi martirizado na fogueira, queimado vivo, porque ele não submeteu assim as regras e as normas assim impostas e reafirmou sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E assim morreu aos 86 anos, dessa forma tão terrível. Outro imperador romano que levantou uma perseguição contra a igreja foi Marco Aurélio, que viveu entre o ano 121 e 180 depois de Cristo, o segundo século. Na segunda metade do primeiro século, ou melhor, perdão, do segundo século, o imperador Marco Aurélio decidiu perseguir a igreja cristã por considerá-la uma ameaça à segurança do Estado romano. Notem a gravidade disso. O imperador decidiu perseguir porque, aos seus olhos, a igreja era uma ameaça ao Estado. Isso pode acontecer em nossos dias. E acontece em nossos dias. No século passado, no século XX, nós somos testemunhas da história e vimos governos ditadores, ou nazistas ou comunistas, perseguindo os cristãos, perseguindo, torturando, aprisionando, levando aos campos de concentração e matando cristãos. O século XX está aí para contar esta história. Então, um Estado, não apenas por uma questão religiosa, mas política, persegue sim a igreja. A história do cristianismo está marcada de exemplos assim, irmãos. No período de Marco Aurélio, foi martirizado Justino, mártir. Ele é um grande apologista, um cristão culto, um cristão de uma sabedoria, de uma eloquência. Foi um defensor da fé em seus dias, mas foi martirizado nos dias de Marco Aurélio diante dessa perseguição cruel, injusta e violenta. Bom, uma nota interessante, nós queremos dizer o seguinte, olha, até o ano 250, no terceiro século já, as perseguições elas foram de caráter local, regional. Mas a partir do imperador Décio, a perseguição tomou um caráter universal e extremamente violento em todas as partes do império. Décio resolveu culpar os cristãos pela situação caótica do Império Romano nos seus dias, que estava sofrendo com calamidades e conflitos internos e externos. Ou seja, o império já estava dando sinais de decadência. E o imperador usou também os cristãos como responsáveis ou culpados desta fase crítica que o império estava vivendo. Como os cristãos não se submetiam ao culto ao imperador e nem aos deuses do Estado, então eles eram acusados de trair a nação e de atrair os males sobre a nação, porque eles não invocavam os deuses nacionais. Vejam só a loucura disso. Mas isso aconteceu. O imperador promulgou assim leis, perseguindo duramente os cristãos dos seus dias. Décio promulgou, por exemplo, um sacrifício, determinou um sacrifício anual obrigatório aos deuses de Roma e ao imperador para todos os habitantes do império. Todos deveriam oferecer, todos, sem distinção, um sacrifício obrigatório aos deuses de Roma e ao imperador. Quem cumprisse este sacrifício e seguisse essa lei, receberia assim um certificado que era chamado de libelos, ou seja, quem submetesse a essa regra, essa norma, essa lei, assim, recebia o certificado, era livre de perseguição ou de alguma prisão. Mas os cristãos não cederam. Muitos não cederam, mas alguns cederam e abandonaram a fé. Infelizmente,
infelizmente. Quem não cumprisse essa norma, essa lei, seria preso e condenado à morte. Nesse período difícil, cruel, de perseguição, Orígenes foi duramente, um dos grandes homens da história do cristianismo, foi duramente torturado, as consequências dessa tortura o levou até a morte. Bom, finalizando esse período de perseguição, nós chegamos a Diocleciano, que viveu entre 214 e 311. A maior e a mais violenta perseguição aos cristãos ocorreu justamente no período do imperador Diocleciano. Em 303, meus irmãos, ele promulgou um edito proibindo as reuniões dos cristãos, prendendo os líderes da igreja, confiscando os bens e as propriedades dos cristãos e ordenando que fossem queimados todos os documentos cristãos e as escrituras. Foi uma violenta perseguição contra a igreja. Eusébio, o historiador da igreja, ele registra que haviam tantos cristãos presos nesta época que não havia lugar para outros prisioneiros, porque foi uma perseguição em massa, violenta contra os cristãos. Graças a Deus foi curta, foi breve, porque ele logo foi morto, Diocleciano, em 305. E assim essa perseguição, embora das mais violentas, ela durou pouco tempo. Até que se levantou o imperador Galério, e ele, no ano 311, ele promulga o chamado Edito da Tolerância, cessando assim as perseguições aos cristãos, reconhecendo a sua existência legal e a liberdade para se reunirem novamente e construírem templos para a prática religiosa. Foi um alívio, foi o grande alívio. O Edito da Tolerância, 311, até finalmente Constantino, que viveu entre 272 e 337, ele no ano 313 já, ele promulga o chamado Edito de Milão, tornando oficiais todas as religiões dentro do Estado. Assim encerrou-se com Constantino esse período de perseguição sobre a igreja, né? O que Constantino fez foi trazer paz, trazer liberdade aos cristãos de se reunirem, né? O Edito de Milão, promulgado em 13 de junho de 313, essa data importante para o cristianismo, né? Proclamou que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabou oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente aos cristãos, porque quantas leis anteriores foram levantadas contra os cristãos, ele encerrou todas elas e trouxe a liberdade religiosa, devolvendo os lugares de culto e as propriedades que foram confiscadas aos cristãos e vendidas em rateio público. Uma frase interessante da decisão dessa promulgação foi: o mesmo será devolvido aos cristãos sem pagamento de qualquer indenização e sem qualquer fraude ou decepção. Que bênção! Encerrou-se a perseguição dura que a igreja passou todos esses séculos. Mas apesar da perseguição, do martírio, da prisão, do confisco de bens, líderes sendo mortos, presbíteros, pastores, missionários, os doutores da igreja, foi um período de 3 séculos difíceis para a igreja, mas no meio do martírio, lembrando a frase de Tertuliano, que viveu esses dias: o sangue dos mártires foi a semente da igreja. A igreja não deixou de crescer,
A igreja não deixou de anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Constantino deu ao cristianismo e a todas as religiões o estatuto de legitimidade, né, no latim religio licita, comparável com o paganismo, porque até então, em todos esses séculos, a igreja cristã era considerada ilícita aos olhos do Estado romano. E com efeito, assim, Constantino destituiu o paganismo como a religião oficial do Império Romano, que era até então. Até então. Isso é muito importante. Lá na frente nós vamos falar sobre isso novamente. Concluindo, meu irmão, olha, alguns apontamentos. A igreja cresceu de maneira surpreendente durante os primeiros séculos. Ela ultrapassou as fronteiras do Império Romano e alcançou pela pregação do Evangelho os povos germânicos. Porque a igreja ela nunca é presa. A igreja não pode ser presa pela cultura humana, pelas leis humanas, pelas fronteiras humanas. Não, né? Ela não é refém do homem, mas ela é dirigida por Deus, né? É por Deus, é o reino de Deus avançando. A igreja atingiu todas as classes sociais de Roma, ou seja, o evangelho alcançando todos os homens, não há diferença entre ricos e pobres, senhores e escravos. Não há gregos e judeus, ela atingiu todas as pessoas, os pobres, os ricos e todas as etnias e nações. Por causa da sua singularidade, ela foi duramente hostilizada e perseguida pela sociedade romana e seus governantes, pela sua fé exclusiva e pelo seu caráter moral elevado. Meus irmãos, se a igreja contemporânea fosse firme nesses dois aspectos, a sua firmeza em convicção e fé em Cristo somente, e a firmeza no seu caráter moral, nós faríamos uma grande diferença em nossos dias, com toda certeza, abalando de verdade as estruturas dessa sociedade contemporânea. Sofreu duramente a igreja por não submeter-se em nenhum momento a igreja antiga. Esses cristãos submeteram a cultura vigente e a sua religião idólatra. Isso é uma grande lição para nós. Não cedermos ao mundo, à cultura do mundo, aos valores do mundo, ao discurso do mundo, à filosofia do mundo. A igreja não pode ceder jamais, jamais. Por isso, a igreja pagou um alto preço com o martírio de milhares de cristãos. Porque assim, quando o crente leva a sério a sua fé e seguir a Jesus e viver o evangelho, paga um alto preço com toda certeza. Paga um alto preço, meu irmão. Bom, tudo isso tem a ver com os ensinos dos evangelhos. Jesus já havia falado aos seus discípulos e os discípulos depois transmitiu às gerações futuras o ensino dos evangelhos que chega até nós, a mim e a você. Jesus disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus já estava preparando o coração deles. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos em todas as épocas, em todos os tempos, em todas as culturas, em todos os lugares, onde os cristãos decidirem viver assim, serão perseguidos. Mateus 5,11, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Porque foi o que aconteceu com os apóstolos, com as gerações seguintes, nos séculos seguintes e até hoje. Quando a igreja está sujeita a ser injuriada e perseguida e levantarem acusações contra nós. E se isso ocorrer por causa do evangelho, aí sim somos felizes e bem-aventurados.
Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, disse Jesus. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem, até que Jesus venha. A igreja há de passar por todo esse processo e ser perseguida e ser atribulada por causa de sua fé. Mateus 10, 22, Jesus disse também aos discípulos: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha, não temos que amar o mundo, nem esperar que o mundo nos ame. Isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu, meu irmão. Na medida em que nós anunciamos a Cristo e vivemos a Cristo de verdade, na nossa conduta, nosso discurso, nossa postura, nosso testemunho, nossa fala, nosso modo santo de viver, certamente haveremos de sofrer hostilidade, perseguição por causa da fé. Você está preparado? Você está preparado para isso? Ah, muitos não estão, não. Muitos não estão, não. E as provas que passamos mostram a fraqueza de muitos cristãos que facilmente já pulam do barco, facilmente já retrocedem, facilmente negam a sua fé, facilmente abandonam a sua fé. Por isso disse Jesus: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 9, Jesus diz assim: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Foi a palavra de Jesus, palavra profética, anunciando e preparando. Ó, igreja, sejamos maduros, estejamos preparados, sejamos firmes, batalhemos pela fé, com firmeza, declarando o nome de Jesus. Tiago 1,12 diz assim, o apóstolo, o escritor sagrado: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Depois da aprovação que nós passamos, receberemos a coroa da vida. Apocalipse 2,10, assim disse Jesus: não temas as coisas que tem de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aí Jesus continua: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É uma chamada de Jesus, um encorajamento de Jesus à igreja, para ser firme em meio à perseguição, em meio à tribulação. Apocalipse 3,11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É a palavra de promessa, de esperança, a igreja militante, né? E Pedro assim o diz finalmente: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. É o que aguarda a igreja sofredora, a igreja perseguida, a igreja militante de todos os tempos. Amados, tem um hino lindo do nosso Inário Novo Cântico, o hino 266, Rude Cruz. Rude Cruz. Um hino belíssimo. O seu refrão diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. O seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Aqueles milhares de cristãos martirizados na igreja antiga, milhares, crentes santos do Senhor, remidos, já estão com o Senhor, recebendo a coroa da justiça, a coroa que Jesus entrega àqueles que são fiéis até a morte. Que bênção! Amado, que a tua esperança esteja assim no Senhor. Que Deus nos conceda a graça a nós de perseverar até o fim. Firme, meu irmão, seja forte, não se renda, não se entregue. Consagre sua vida ao Senhor, consagre seus dons ao Senhor, consagre tudo que você tem ao Senhor.
Coloque a mão no arado e segure firme. Não olhe para trás, meu irmão. Não olhe. Mesmo que sejamos perseguidos por causa do Evangelho e do nome do Senhor, sejamos firmes e nos regozijemos por sermos dignos de sofrer por Ele. Não se deixe vencer aí pela tristeza, pelo abatimento, pela frustração, pelas decepções da vida. Para com isso, meu irmão. Levante a cabeça. Reafirme as suas convicções diante do Senhor, declare a sua fé e siga adiante, amado. Que Deus nos dê esta graça. Sim, depois da cruz receberemos como cantamos no hino. Depois da cruz receberemos a coroa da vida. Que seja essa a nossa esperança. Amém? Muito obrigado por estar participando desses estudos. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que os exemplos, os testemunhos do passado sejam uma inspiração na tua vida, na minha vida, para seguirmos adiante até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado irmão, fique com Deus, fique na paz de Deus. Um grande abraço, tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.